Sejam muito bem-vindas! Esse é mais um vídeo da série Comece a Investir, em que eu vou trazer exemplos básicos para você aí se tornar uma grande investidora. Então eu vou deixar aqui linkado o primeiro vídeo que eu fiz explicando o que é renda fixa, liquidez, com exemplos reais. Tá um vídeo muito bom. Então nesse vídeo a gente vai conhecer os conceitos que permeiam o mundo dos investimentos, que é pós-fixado, pré-fixado e híbrido. Nesse primeiro momento eu vou trazer um exemplo muito interessante para você conseguir ver a diferença entre o pré e o pós-fixado, que são os mais comuns, que a gente encontra com mais facilidade ainda dentro aí dos investimentos da renda fixa. Mas antes de começar, vou me apresentar. Meu nome é Natália, sou especialista de investimentos, trabalho com planejamento financeiro. Se você é novo ou nova aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, tem muita coisa para você aprender, começar a investir, porque esse ano você começa a investir e do jeito certo. E o exemplo que eu vou trazer aqui é sobre marcenaria. Sabe quando você quer muito um guarda-roupa planejado? E aí você contrata, ele chama, na verdade, um profissional de marcenaria para fazer um orçamento. Gostou ali da ideia e vem o preço, que geralmente não é algo tão barato, porque móveis planejados não são tão baratinhos assim. E aí tem aquele valor X. Vamos dizer assim que para um guarda-roupa ficou em torno de R$7.000. E aí qual que é o ponto? R$7.000 é o valor pago à vista. Caso você vá pagar a prazo, ou seja, você vai pagar com prazo ali de 60 dias. O valor cheio, mas daqui 60 dias. Lembrando, isso aqui é um exemplo hipotético. Então, se você pagar à vista, você paga o valor ali do orçamento. Caso seja a prazo, esse valor, ele não vai ser o valor do orçamento. Vai ser que valor? A gente não sabe. Então, essa pessoa vai ter que recalcular, depois de 60 dias, qual que é o preço atual ali naquele período. Pode aumentar ou pode diminuir. Então, existe o risco de você pagar mais, ou existe a chance também, se for realmente uma grande sorte, de você pagar um valor menor. Por quê? Nisso tudo, a mão de obra provavelmente não tem uma variação, ainda mais num prazo tão curto. Mas o preço do material pode ter uma volatilidade, o que te dá a chance de pagar um valor menor. E existe uma outra opção, que é quando você mescla as duas coisas. Então, você garante que R$3.500 você vai pagar ali agora, então você entende que isso não vai ter volatilidade, porque você está pagando naquele momento, e os outros R$3.500 que completam os 7.000, você paga daqui 60 dias. Ou seja, o risco de aumentar o valor tá somente em R$3.500, não mais R$7.000. E claro, existe a possibilidade do preço ser mais barato. Só que aí o valor vai estar em cima de um valor bem menor, que é R$3.500. Então entende que você garante metade e corre o risco somente na outra metade. E depois desse exemplo hipotético, mas baseado um pouquinho na realidade, porque foi um orçamento real, não aqui para casa, mas para uma parente minha, copiei esse valor e falei, vou trazer para o vídeo, porque eu acho que vai fazer sentido. Enfim, o que eu quero trazer agora relacionado a investimentos? Quando a gente fala sobre a forma de remuneração dos investimentos de renda fixa, existem três: o pré-fixado, pós-fixado e o híbrido. E sim, eles estão presentes aqui dentro desses exemplos que eu citei, cada um, tanto à vista quanto a prazo, e também a junção das duas formas. Então vamos entender um por um aqui agora. Primeiro de tudo, o pré-fixado. E esse exemplo de remuneração, que é o pré-fixado, a gente pode comparar muito com a vista, nesse exemplo que eu dei, porque você sabe exatamente o valor que você vai pagar ali naquele momento zero. Independente se daqui 1, 2 ou 60 dias o valor saiu de 7 para 10 mil, mesmo que o profissional não tenha entregado ainda o seu guarda-roupa, não importa, você pagou naquela data 7.000, acabou. Se no próximo dia a cotação por algum motivo aumentou pra caramba os materiais que ele utiliza, e aí o preço também do guarda-roupa aumentou, não importa. O orçamento foi aquele, você pagou e acabou. Então, pré-fixado, com a visão agora do investidor, você sabe exatamente não quanto você vai pagar. É você que está emprestando dinheiro para um banco, para uma empresa, para um governo. Então, você empresta. Então, você recebe juros. E o pré-fixado com a visão do investidor é que você sabe exatamente o quanto você vai receber de juros, ou seja, o quanto de você vai ter de rentabilidade naquele determinado período. Quando você vê um CDB pagando 14,15% ao ano, significa que você vai receber aquela rentabilidade porque ela é fixa, ela não vai se alterar independente do que aconteça no mercado. Taxa Selic subiu, inflação caiu, não importa. Você vai receber aquela
taxa. E aí um outro exemplo agora, que é totalmente o oposto, é o pós-fixado, que é o exemplo ali do pagamento a prazo. Então daqui 60 dias eu faço o pagamento para aquele profissional. Ele me entregando ou não, eu tenho que cumprir com aquele prazo do pagamento. Porém, eu não sei o quanto eu vou pagar. Eu vou pagar um valor que vai estar na cotação daqui 60 dias. Então, o preço do material dele pode ter aumentado, o que é um risco para mim que estou pagando lá no futuro, ou o preço do material pode ter caído. Então, eu tanto tenho o risco, quanto também tenho uma possibilidade de ter uma sorte ali de pagar bem menos. Quando a gente fala sobre o pós-fixado, a gente está falando de investimentos que vai ter uma variação, e aqui eu quero deixar muito claro, tá longe de ser um risco comparado à ação, por exemplo. Quando a gente fala de renda variável, que é outra coisa, não é o tema aqui do vídeo, tá? Ações, fundos imobiliários são muito mais arriscados. Quando a gente fala de renda fixa, tem uma variação, mas ela não é tão bizarra assim, de um dia para o outro, é uma variação muito mais estendida. Então, quando a gente fala de investimentos pós-fixados, o exemplo muito fácil e claro é a caixinha do Nubank. Ela rende 100% do CDI. Então, o que é 100%? De alguma coisa. Quando eu falo, nossa, você foi 100% na prova. Tá, a prova vale quanto? Então, qual que foi a nota daquela pessoa? A prova vale 5? Então, ela tirou 5, porque ela tirou 100% da prova, acertou 100%. Então, nota 5. Mas a prova vale 10. Então, tá vendo que depende do referencial de alguma coisa. Então, 100% do CDI é uma taxa, é um indicador, um referencial. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Ele reflete, de uma forma só um pouquinho baixinha, o valor da Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Então, logicamente, ele segue o valor da Selic, que ela pode alterar a cada 45 dias. Entendeu que tem uma diferença? Ela é sutil, e outra, ela vai acompanhar a taxa Selic. E por fim, a gente tem o híbrido, que é aquele exemplo em que você paga metade à vista e a outra metade a prazo. Então, uma você tem certeza que não vai se alterar e a outra pode ter uma variação. Então, com o olhar do investidor, isso são investimentos que você recebe o quê? Metade ele é pós-fixado e a outra metade pré-fixado. Então, na realidade, quando a gente fala de investimentos híbridos, em geral no Brasil, estão vinculados à inflação, que é o IPCA, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. É o que mede ali a nossa inflação e dentro do investimento você recebe a inflação. Então esse é um dos investimentos mais interessantes quando a gente olha para longo prazo, porque você sempre vai receber a sua rentabilidade acima da inflação. Porque a inflação é algo que a gente não consegue prever hoje o quanto ela vai estar ali na frente. A gente tem uma ideia, economistas calculam e passam a ter uma ideia, mas não existe certeza alguma porque isso não é pré-fixado. É como se fosse a Selic, pode alterar e ela de fato altera. Então essa parte do investimento, ela é a parte pós-fixada, porque a gente não consegue prever com exatidão o quanto tem de inflação. E qual que é a parte pré-fixada? Porque sempre nesses investimentos é assim, há um CDB pagando IPCA, pós-fixada, tudo vai variar, né? Mais 7,5%. 7,5% é o prefixado, é o fixo. Então, você vai receber 7,5% acima da inflação. Então, esse é um dos investimentos bem interessantes mesmo para longo prazo, porque é o único que garante que você vai receber acima da inflação. Então, cada um tem suas características, suas peculiaridades, suas diferenças, suas vantagens, desvantagens. Todos eles são incríveis e vai depender do seu objetivo de vida. Então, é muito fácil, às vezes, a gente querer uma indicação específica, qual que é o melhor investimento, mas não existe, porque todos eles são incríveis. Vai depender realmente do seu objetivo. É reserva de emergência? Pós-fixado. Nossa, não preciso de deixar o dinheiro com tamanha liquidez. Quero deixar em algo pré-fixado porque eu acho uma taxa muito boa, então eu quero amarrá-lo comigo, porque eu acho que a taxa vai cair. Então você vai lá e investe, geralmente são investimentos que você precisa deixar o dinheiro até a data de vencimento. Então cada um tem o seu perfil, o seu estilo, todos eles são ótimos. Cada um com o seu risco. E claro, qualquer investimento tem risco, mas dentro da renda fixa são investimentos totalmente diferentes de renda variável, que são ações, fundos imobiliários, que é um risco muito maior. Então, de verdade, eu espero que você tenha muito gostado desse vídeo. Não se esqueça de compartilhar com mais pessoas que estão aí nesse mundo dos investimentos, está perdido, não está conseguindo entender o que vai fazer, qual que é o primeiro passo.
Tem tudo aqui, gente. Acompanha, se inscreva no canal. Tem muito conteúdo ótimo para você que quer fazer esse 2025 ser diferente, ter organização financeira, começar a investir. Então comece, porque a gente precisa dar esse primeiro passo e é estudando, é entendendo para a gente começar a fazer isso de forma segura. Não adianta nada você começar tendo todas as dúvidas possíveis. Então se inscreva, esse é o primeiro passo para você, tá? Tchau, tchau, gente. Até mais.